Então, gente, a gente vai dar continuidade aí, né, ao emprego do ponto e da vírgula. Então, por último, nós temos, né, a vírgula em situação de enumeração de itens, como eu havia falado na primeira aula, tá? Nós usamos o ponto e a vírgula para enumerar itens também. Então, por exemplo, no contexto atual, em que nós estamos nessa pandemia, né, infelizmente, e aí o governo emite uma nota de prevenção. O que a gente tem que fazer para prevenir, né, para se cuidar e não contrair o coronavírus, o Covid-19. Então, aí ele vai falar para prevenção, né? Ele vai enumerar itens aqui, tá? Então, o que primeiro a gente tem que fazer, né? Ficar em casa. Ficar em casa, ponto e vírgula. Ficar em casa em isolamento, né? 2. Se for sair, use a máscara. Ponto. A grosso modo, né? 3. Não deixe de lavar as mãos. Aí, por último, use sempre álcool em gel. Tô dando só um exemplo, tá? Aqui, né, nessa emissão aqui desse anúncio, né, para prevenção, né, do coronavírus, eu enumerei itens, tá vendo? 1, 2, 3, 4, e aqui nesses termos eu utilizo o ponto e a vírgula. E aí no final, como eu disse a vocês, no último item a gente coloca o ponto final, tá? Então, esses são os empregos do ponto e da vírgula. Agora nós vamos passar para o ponto, tá? Então, alguns sinais de pontuação, eles são mais, eles precisam, né, dessa questão da regra, que a gente entenda que eles são empregados em regras, né? E existem outros que são mais livres, que a gente pode utilizar com mais liberdade no texto. E a gente vai falar também desses outros sinais de pontuação que a gente usa com mais liberdade no texto, sem se preocupar muito com essa questão da regra, tá? Mas vamos lá, em relação ao ponto, tá? E aí a gente tem o ponto final, que todo mundo conhece, né? Que é esse pontinho aqui, né? O ponto final, tá? O ponto final, né, na verdade, ele serve para as afirmativas, para frases afirmativas, para frases declarativas e negativas também, tá? Bom, o ponto final ele serve para finalizar mesmo aquele enunciado, tá? Então, por exemplo, se eu tiver, cadê meu piloto? Se tiver assim, meu avô está em casa. Meu avô está em casa. Ponto. Eu estou afirmando aqui, né, no caso. Agora, eu posso também utilizar enunciados de negação, com sentido negativos, né? Meu avô não está em casa, por exemplo, né? E aí, o ponto, ele é bem assim mesmo, tá? Ele é utilizado mais, né, o ponto final ele é utilizado mais para finalizar um enunciado, para frases declarativas, né, para frases afirmativas, para frases negativas, tá? E aí a gente também tem o ponto de interrogação, que é esse aqui, ó, que as pessoas às vezes esquecem de usar, né? O ponto de interrogação, ele é empregado no final das frases interrogativas, tá? Diretas, né? As frases interrogativas diretas. Por quê? O enunciado direto é como se a própria pessoa estivesse falando. Então, a mãe da gente fala assim, você fez o dever de casa?
Então aí a própria mãe está falando naquele momento. Aí a mãe falando, ó, você fez o dever de casa? E aí olha a entonação aí, diferente, né? Você fez o dever de casa? Aí é uma pergunta, certo? No final aqui do enunciado. Agora, isso é uma pergunta, um emprego direto, né? Num discurso direto. Discurso direto é quando a própria pessoa está falando, né? Naquele momento ali, a própria pessoa está falando. Agora, chega alguém e fala assim, ó, um irmão, aquele irmão que sempre cagueta, né? Que sempre enche o saco, ele fala assim, ó, minha mãe perguntou se você fez o dever de casa. Isso aqui é uma pergunta também, mas é uma pergunta indireta, tá? E aí, no caso, eu uso o ponto final. Eu não uso... eu não preciso colocar aqui o ponto para perguntar, né? Minha mãe perguntou se você fez o dever de casa. Então, aí é um caso de... é uma pergunta indireta, né? No caso das perguntas indiretas, né, um discurso indireto, na verdade, né, um discurso indireto, o que significa ser o discurso indireto, né? Um discurso indireto, alguém fala por você. Então, essa criança chata aqui que veio te perturbar, né, na verdade, perguntando se você fez o dever de casa, né, eu tô brincando, né? Se você fez o dever de casa, ela enunciou a pergunta, a fala da mãe. Na verdade, ela reportou a fala da mãe. Então, a minha mãe perguntou se você fez o dever de casa. Então, ela se apropriou do discurso da mãe e fez indiretamente, né, proferiu indiretamente a fala da mãe, tá? Então, aí é um caso de indireto. Então, no indireto, no discurso indireto, quando alguém fala por você, aí você não utiliza, tá? Então, você só utiliza o sinal de interrogação se a fala for direta, tá? Se a própria pessoa estiver perguntando. Certíssimo? Então, aí nós temos também, olha só... o ponto de exclamação. Dentro, né, da classe dos pontos, o ponto de exclamação. Esse ponto de exclamação é muito legal. É um recurso que dá uma ênfase muito grande no texto. Ele pode indicar uma expressão, né? Pode indicar um gesto que a pessoa esteja fazendo. Ele é muito, muito utilizado nas tirinhas, por exemplo, né? Nas histórias em quadrinho. Então, nas histórias em si, nos enunciados, tá? Então, ele também é empregado no final, tá bom? Então, por exemplo, ó, se alguém falar assim, ó, saia daqui já. Ponto final. Saia daqui já. Olha a diferença que dá, né? Ó, saia daqui já. Saia daqui já. Então, esse já aqui, nessa exclamação, ele tá dando mais ênfase nesse discurso, certo? Então, algumas pessoas ainda colocam, né, vários pontos de exclamação aí, vários. Se eu colocar vários pontos aqui, eu já não tô me referindo ao ponto final, aí eu já tô falando de reticências, que é um outro campo aí que a gente ainda vai ver, tá? Nós temos também os dois pontos, também, né, dentro desse grupo dos pontos, do ponto, né, nós temos os dois pontos. Quando que eu uso os dois pontos? Né, eu tenho casos aqui dele também, que é esse aqui, ó.
os dois pontos, né, que a gente utiliza, tá? Ele é usado para introduzir palavras, expressões, citações, tá? Que servem para esclarecer o que se afirmou anteriormente. Estou fazendo a leitura aqui do livro aqui, tá? Então, por exemplo, ó, se eu estiver falando assim, num discurso, até num discurso direto mesmo, o aluno chegou na sala e disse. Aí eu utilizo os dois pontos, porque eu estou indicando a fala dele, certo? Aí, nesse enunciado direto, né, de maneira direta, eu utilizo o travessão para indicar a fala, que também é um sinal de pontuação, tá? O travessão, ele também está nessa classe de sinais de pontuação. Aí eu falo, aí o menino fala, né? O aluno chegou na sala e disse: alguém viu o meu caderno? Alguém viu o meu caderno? Aí eu utilizei até o ponto de interrogação, né? Alguém viu o meu caderno? Então, os dois pontos, eles servem para introduzir palavras, servem para introduzir expressões, né? Servem para indicar enunciados de alguém, falas de alguém, tá? Para explicar também, ok? Bom, aí a gente tem as aspas. São recursos também. Vou olhar aqui. Então, nós temos as aspas, que são esses sinaizinhos aqui, você abre e fecha, né? As aspas, elas são usadas no início e no final das citações. São usadas, né? Podem ser usadas em citações, quando eu quero, por exemplo, retirar um trecho do texto, né? Eu tô lá fazendo uma questão, fazendo exercício, aí retire do texto palavras para indicar substantivos, por exemplo. Aí você vai lá retirar do texto para poder usar na sua resposta. Quando você retira do texto, você tem que usar as aspas. Por quê? Porque você está utilizando do recurso do texto, você está lá pegando do texto, se apropriando do discurso de alguém para fazer a sua resposta. Assim também nas citações, acontece nas citações, né? Quando você vai citar algum autor, Descartes, por exemplo, né? Penso, logo existo, né? Penso, logo existo. Você utiliza as aspas porque alguém disse isso, né? Foi Descartes, né? René Descartes, né? Então, quando você se apropria, faz uma citação, ó, eu citei o discurso de alguém, eu citei a fala de alguém, o pensamento de alguém, né? Aí você utiliza aspas. Isso é um dos recursos, tá? Agora, também, quando você quer dar ênfase àquela palavra, né? Você também utiliza. Ok? Ou de uma forma irônica também. Ele disse... Deixa eu pensar aqui, ó. Ele disse que estava fazendo o dever, mas nós sabemos a verdade,
que não seja o caso de vocês, tá? Ele disse que estava fazendo o dever. Aí eu utilizei as aspas de uma maneira irônica, né? Ele disse que estava fazendo o dever, né? Então, as aspas também são utilizadas dessa forma, né? De maneira irônica também, né? Quando você quer dar ênfase a alguma coisa, ou quando você, às vezes, quando a gente coloca uma palavra que ela está em situação deslocada, por exemplo, um termo estrangeiro, né? Por exemplo, você utiliza o inglês, né? Aí você está escrevendo em português, aí você utiliza uma palavra em inglês, aí você coloca entre aspas também, alguns autores utilizam dessa forma, tá bom? Então, apagando aqui. Então, na próxima aula a gente vai falar das parênteses, travessões e reticências, tá bom? Para a gente fechar essa aula.